Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Balto Fernandes e hoje na nossa aula 4, vamos dar sequência ao conteúdo de mecânica e o tema de hoje é impulso e quantidade de movimento. Os tópicos estudados na aula de hoje serão impulso, definição e conceito, quantidade de movimento, teorema do impulso, sistema isolado de forças externas, princípio da conservação da quantidade de movimento. Para finalizar o nosso tema de hoje, uma aplicação que vamos ver será colisões. Ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Bem, pessoal, começando com a definição de impulso. Primeiro, nós representamos o impulso com a letra I e vejam aqui na nossa representação que colocamos aqui um elementozinho, um ente matemático em cima da letra. Isso significa dizer o quê? Significa, pessoal, que o impulso é uma grandeza física vetorial. Quando é vetorial, nós precisamos representar com esse entezinho matemático em cima. E essa grandeza vetorial, ela relaciona a força aplicada em um certo intervalo de tempo. Matematicamente, nós podemos calcular o impulso pela expressão impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Ok? A unidade no SI para o impulso é Newton vezes segundo, porque Newton vem da unidade força e o segundo vem na unidade tempo, da grandeza tempo. Ok? Um detalhe importante, pessoal, é que o impulso é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e sentido da força aplicada. Isso acontece por quê? Vejam comigo aqui. Esse produto aqui, força vezes tempo, nós denominamos de produto escalar. Isso quer dizer o quê? Nós temos aqui, força, que é uma grandeza vetorial, e o tempo, pessoal, é uma grandeza escalar. E essa grandeza escalar sempre é positiva. Quando isso acontece, o resultado é outra grandeza vetorial que vai apresentar a mesma direção e sentido da grandeza do produto, que no caso é a força, e o resultado desse produto é o impulso. Ok? Muito bem. Uma aplicação que nós podemos usar para entender a definição de impulso é como é que nós podemos entender como é que funciona o airbag. Vamos entender aqui como é que funciona o airbag de um carro, ok? Então, vamos lá. Como funcionam os airbags? Bem, pessoal, se nós considerarmos que numa colisão o impulso ele vai ser constante, ok? Quanto maior for o intervalo de tempo da interação, menor será a força recebida e vice-versa. E é o que acontece no airbag. Numa colisão de um carro com airbag, considerando o impulso sofrido pelos passageiros constante, vejam que força e tempo estão se multiplicando. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, o airbag ele faz o tempo de interação ser maior. Consequentemente, a força recebida pelos ocupantes será menor. Então, essa é a função do airbag: aumentar o tempo de interação e reduzir a força aplicada, a força recebida na interação. Tudo bem? Então, aí está uma aplicação dessa expressão e dessa grandeza impulso no nosso cotidiano. Vamos dar sequência? Bem, uma coisa importante, que eu vou chamar aqui a atenção de vocês. Nós só podemos utilizar essa expressão aqui, força vezes tempo, somente se a força for constante. Baldo, e se a força não for constante?
como é que nós devemos proceder, certo? Para isso, existe aqui, pessoal, o que nós chamamos de método gráfico. Então, para você calcular o impulso de uma força que não é constante, vamos calcular pela área do gráfico. Só que o gráfico tem que ser da força em função do tempo, como está aqui no nosso enunciado. Então, primeira coisa que você tem que perceber, se a força não for constante, vem um gráfico na questão. Segunda coisa, observe a área sob o gráfico. Essa área vai ser numericamente igual ao impulso. Lembrando que é numericamente igual, porque a unidade de área é metro quadrado, ok? Mas o que interessa para a gente é só o valor numérico, porque a unidade vai ser Newton vezes segundo, que é a unidade do impulso. Tudo bem? Vamos ao nosso quadro interativo? Bem, gente, então aqui, como informação adicional, eu queria deixar para vocês quais são as principais áreas, certo? Que aparecem em problemas. Então, as principais áreas que aparecem em problemas são, primeira área que pode aparecer para vocês é uma figura, pronto, um triângulo. Então, como é que eu posso calcular a área do triângulo? Lembre-se, base vezes altura sobre 2. Então, se aparecer uma figura que você observa que é um triângulo, essa é a fórmula, né, que você vai usar para calcular o valor do impulso. Outra que pode cair também, ó, é um retângulo. Aí a área, né, do retângulo é base vezes altura. E outra que pode aparecer, que é o que apareceu no nosso slide, que é essa aqui, ó. Eu vou desenhar aqui, só que lá no nosso slide ele apareceu em pé, certo? Então, pode aparecer para a gente um trapézio. Aí a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, só um detalhe técnico, né? Se aparecer uma dessas figuras, você vai calcular o impulso, ok? O impulso é numericamente igual à área sob o gráfico. E essas são as principais áreas que podem aparecer em problemas sobre impulso. Tudo bem? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Bem, então, segunda grandeza, quantidade de movimento. Observe também que nós representamos a quantidade de movimento com o quezinho e mais uma vez apareceu aqui, ó, o nosso elemento matemático. Por quê? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Lembrando que para grandeza vetorial eu preciso informar direção, módulo e sentido. Nesse caso, a quantidade de movimento ela relaciona a massa e a sua velocidade. E nós podemos calcular pelo produto MV, ok? Bem, M é massa, a unidade no SI, quilograma, V, velocidade, no SI, metros por segundo. Então, se eu multiplicar quilograma, metro por segundo, eu vou ter a unidade da quantidade de movimento. Um detalhe importante, essa grandeza, vez ou outra, aparece com o nome momento linear, ok? E, às vezes, também usa-se o P minúsculo para representar essa grandeza, tá certo? Não vai mudar a definição. Muito bem. Vejam só,
aqui é uma situação para a gente entender a quantidade de movimento. Nós temos aqui 2 automóveis, um caminhão de massa emisão e um carro de massa emisinho. Os dois se movem com a mesma velocidade, v. Ok? E eu estou dizendo que eu vou aplicar a mesma força para parar os dois. Qual dos dois vai ser mais difícil parar? Obviamente que vai ser o caminhão. Por quê? Vamos fazer aqui uma análise rápida. A quantidade de movimento do caminhão vai ser o produto massa, vai ser o produto massa, emissão, vezes V. No caso do carro, a quantidade de movimento do carro vai ser Mzinho vezes V. Como a velocidade dos dois é a mesma, ele fala na nossa situação que a velocidade, pessoal, é a mesma, o que vai acontecer é que, como a massa do caminhão é maior do que a massa do carro, a quantidade de movimento do caminhão vai ser maior do que a quantidade de movimento do carro. Por isso que, se eu quiser parar o caminhão, eu vou ter que fazer uma força maior. Se eu fizer a mesma força, a dificuldade oferecida vai ser maior. Ok? Então, só um detalhe para a gente entender a essência da grandeza. E, para fechar aqui, essa grandeza ela é utilizada para quantificar o movimento do corpo. Como é que você pode quantificar? Pelo produto mv. Óbvio que, se a velocidade for 0, vezes alguma coisa vai dar 0, então a quantidade de movimento vai ser 0. Ok? Então, aí mais uma grandeza que nós vimos na nossa aula de hoje. Bem, como eu já falei, a quantidade de movimento é vetorial, ok? Sendo vetorial, eu tenho que informar direção, módulo e sentido. Pela expressão da quantidade de movimento, é dado pelo produto mv. Veja que tem um jeitão parecido com o impulso. Só que agora a grandeza escalar é a massa e a velocidade é vetorial. O resultado é outra grandeza vetorial, que vai ser a quantidade de movimento. Tudo bem? Mas eu queria destacar isso aqui, ó. Deixa eu apagar que ficou no meio. Eu quero dar um destaque para isso aqui, ó, pessoal. As unidades de medida são equivalentes. Ok? Então, vamos ao nosso quadro para verificar isso aqui, ó. Para verificar, pessoal, a relação entre a grandeza impulso e a grandeza quantidade de movimento. Ok? Bem, vamos lá. Vimos que o impulso é força vezes o intervalo de tempo. Correto? A grandeza força, você pode observar ela da segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração. A unidade de massa é o quilograma. E a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, vamos trazer isso para cá. Ó. Vou trazer isso aqui para cá. Então, eu vou ter impulso é igual. No lugar de força vai entrar quilograma, metros por segundo ao quadrado. O tempo é segundo. Nós podemos simplificar esse 2 com esse S. Portanto, chegamos à unidade do impulso. Quilograma, metros por segundo. Aqui está a unidade de medida da grandeza impulso. Vamos fazer agora análise para a quantidade de movimento. Q não é M vezes V? Pois bem, massa, quilograma, velocidade, metros por segundo. Pronto, chegamos na unidade de medida para a quantidade de movimento. Que observem que elas são exatamente iguais. Ou seja,
nós temos duas grandezas aparentemente distintas, mas que apresentam a mesma unidade, ou seja, elas se interrelacionam. Isso está aqui expresso no slide, ok? A unidade do impulso é a mesma unidade da quantidade de movimento. Bem, a consequência disso é que nós podemos agora inserir no nosso entendimento o teorema do impulso. Tudo bem? Bem, para mostrar o teorema do impulso, vamos voltar ao nosso quadro interativo mais uma vez. Vamos lá. Vamos aqui agora mostrar para vocês o nosso teorema do impulso. Vamos lá. Aonde nós vamos chegar com esse teorema, certo? Bem, vamos fazer aqui um esqueminha como está no texto. Então, eu tenho aqui um objeto de massa m. Inicialmente, a sua velocidade é 0. Sobre ele, vamos aplicar uma força F. Essa força F ela vai atuar durante um certo intervalo de tempo. Esse objeto vai ocupar uma outra posição e ele vai ter uma nova velocidade, um VF, diferente de 0. E essa força ela está atuando durante esse intervalo de tempo e vamos considerar que essa força seja, pessoal, constante. Muito bem. Então, vamos tentar entender aqui, definir o teorema, aonde queremos chegar com esse teorema. Bem, vamos lá, acompanhe comigo. Vimos que o impulso é o produto força vezes o intervalo de tempo. Bem, mas, de acordo com a segunda lei de Newton, força é o produto m vezes a. Então, aonde aparecer F, eu vou colocar isso aqui, ó. No caso, então vamos dar sequência à nossa demonstração aqui, ó. Impulso é igual a m vezes a vezes ΔT. Muito bem. Outra expansão aqui, ó. Vimos que a aceleração é ΔV sobre ΔT. ΔV, pessoal, é a velocidade final menos V inicial, dividido pelo intervalo de tempo. No problema, o corpo ele sai do repouso. Então, eu vou deixar o V0 aqui para a gente ver onde é que vai chegar, mas você poderia tirar. Então, vamos agora, no lugar do A, jogar isso aqui, ó. Certo? Então, no lugar do A, eu vou substituir por isso aqui. Vamos lá. Então, o impulso é igual a m vezes, aí eu vou abrir aqui um parêntese, VF menos V0 dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui vezes ΔT. Bem, podemos simplificar. Aí nós chegamos aqui, ó. Nós chegamos aqui, certo? Impulso é igual. Pessoal, esse M multiplica esse termo e este aqui, ó. Então, nós temos aqui, impulso vai ser m VF menos m V0. Tudo bem? Aí, lembrando, ó, esse produto aqui é a quantidade de movimento final. Então, aqui, ó, vai ser o Q final. Esse produto aqui é o nosso Q inicial. Logo, pessoal, logo chegamos aonde eu queria, ó. O impulso é igual ao Q final
menos o Q inicial. QF menos QI, isso aqui representa um delta, uma variação da quantidade de movimento. Portanto, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Chegamos no teorema do impulso. Tá aí. Ok? Com esse teorema, nós conseguimos resolver muitos problemas de mecânica. Então, não esqueça esse teorema, guardem com carinho. Tá? Vamos voltar à nossa apresentação. E tem aqui, ó. Então, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Tudo bem? Então, fechamos mais um ponto. E um breve resumo. Até o momento, até agora, vimos impulso, vimos quantidade de movimento e acabamos de ver o teorema do impulso. Tudo bem? O nosso quarto ponto é sistema isolado de forças externas. Vamos lá. Considere um sistema formado por dois corpos A e B. Então, o meu sistema, pessoal, são os corpos A e B, certo? Então, o nosso sistema são os corpos A e B, como que da figura, ok? Tudo que não for referente a A e B são coisas externas ao sistema. Que no caso da figura, nós temos aqui, pessoal, duas forças, a peso e a normal no corpo A, e nós temos a força peso e a normal no corpo B. Essas duas forças em cada sistema representam força em cada corpo as forças externas, porque o sistema é A e B. Só que tem um detalhe, essas forças externas estão se equilibrando, ou seja, é como se elas não existissem no problema, certo? Porque elas estão no mesmo módulo, em sentidos opostos. Então, eu vou dizer o seguinte, que no sistema, a resultante dessas forças externas é nula. Ou seja, tem força externa, mas é como se não tivesse. Ok? Muito bem, vamos dar sequência. Durante a interação, o corpo A aplica uma força em B e toda ação tem a reação, o B aplica uma força em A. Essas forças aqui são forças internas do sistema. São forças internas. Então, como é que eu vou denominar um sistema isolado de forças externas? É um sistema cuja resultante das forças externas é nula, atuando apenas as forças internas. Bem, um ponto aqui que merece destaque é, para você dizer se uma força é externa ou interna, você precisa primeiro definir o seu sistema, ok? Então, define o sistema, aí você vai diferenciar o que é uma força externa, o que é uma força interna. Essa discussão aqui, gente, vai ser importante para nós enunciarmos o quinto tópico, princípio da conservação da quantidade de movimento. Observe comigo. Vamos considerar um sistema isolado de forças externas. Ok? Bem, então as forças externas são nulas. A resultante é zero. Se nós formos calcular o impulso dessas forças, o impulso não é força vezes tempo, só que as forças externas são zero. Então, o impulso das forças externas vai ser nulo. Se nós calcularmos, se nós usarmos o teorema do impulso nesse sistema, olha o que eu vou ter. O impulso é a quantidade de movimento final menos a inicial. Mas o impulso das forças externas não são zero, ou não é zero. Então, se eu trazer o zero para cá, eu vou ter isso aqui, ó, matematicamente, o QF, aqui teve um erro que eu vou ajeitar, ó, o QF é igual ao Q inicial, ou seja, a quantidade de movimento se conserva. Então, em um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento inicial
é igual à quantidade de movimento final, ou seja, o Q ele se conserva. Mas para ele se conservar, é preciso sistema isolado e forças externas. Tudo bem? Tem esse resuminho aqui, ó. Portanto, a quantidade de movimento de um sistema isolado de forças externas, ele vai ser constante. Ok? Muito bem. Um ponto importante que eu queria destacar para vocês aqui é o seguinte, que a quantidade de movimento pode permanecer constante, pessoal, ainda que a energia mecânica varie. Isto é, os princípios da conservação da energia e da quantidade de movimento são independentes. Esse princípio da conservação da energia mecânica, faltou aqui acrescentar, energia mecânica, esse princípio ele vai ser visto nas próximas aulas, ok? Mas, de antemão, a quantidade de movimento pode se conservar e a energia mecânica pode variar. Então, são princípios independentes. A quantidade de movimento dos corpos que constitui o sistema mecanicamente isolado não é necessariamente constante, ou seja, a quantidade de movimento de cada corpo pode variar. O que permanece constante é a quantidade de movimento total do sistema. Então, a quantidade do sistema pode se manter constante e as partes do sistema podem sofrer variação. Tudo bem? Bem, uma aplicação que nós podemos trazer aqui são as colisões ou choques mecânicos, certo? Então, as colisões podem ocorrer de duas maneiras distintas. Dependendo do que ocorre com a energia cinética, também vai ser visto nas próximas aulas. Então, o que acontece com a energia antes e depois vai determinar o tipo de colisão, ok? Então, são dois tipos. Temos as colisões elásticas e as colisões inelásticas. Numa situação ideal, nós teríamos as colisões elásticas e numa situação real, as inelásticas. De antemão, gente, as colisões que acontecem com mais frequência na natureza são as colisões inelásticas. Ok? Vamos ver isso aqui na frente. Vamos lá. Colisões elásticas, né? Então, eu trouxe aqui uma situação para discutir as colisões elásticas. Imagine um jogo de bilhar. Uma bola A, uma bola B. Suponha que ambas estejam em movimento. Ambas estejam em movimento. E a energia cinética de A, 6 joules, e a de B, 3. Aí acontece uma colisão entre elas. Aí ocorre uma troca de energia entre as esferas. Mas se você observar aqui, ó, observem que a energia cinética antes da colisão, no nosso exemplo aqui, ok? Nem sempre esse valor, 9 joules. E depois da colisão, também ficou sendo 9 joules. Ou seja, é uma situação hipotética que a energia cinética total, ela se conservou. Quando isso acontece, eu vou dizer que a nossa colisão, ela é, pessoal, elástica. Ok? Então, uma colisão em sistema de bolas de bilhar, se for uma colisão, né? Veja que eu estou definindo aqui, ó, uma colisão unidirecional, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu estou dizendo que houve uma conservação da energia. Nesse caso, eu vou dizer que a colisão ela é elástica, ok? Muito bem. E as colisões inelásticas? As colisões inelásticas são aquelas que a energia cinética não se conserva, gente. Isso ocorre porque parte da energia cinética, se transforma em térmica devido ao aquecimento e energia sonora devido à emissão em função da colisão. Tá certo?
Bem, não se esqueçam, mesmo a energia cinética não se conservando, a quantidade de movimento pode se conservar. E como eu já havia falado, essas colisões são as que acontecem com mais frequência na natureza. Por quê, gente? Porque é muito difícil você ter uma colisão sem emissão sonora e sem energia térmica, é impossível. E são duas formas de energia que a gente não consegue utilizar para o movimento do sistema posteriormente. Por isso que eu vou dissipar energia, tá? Tudo bem? Eu trouxe aqui uma situação para a gente verificar que existem as colisões perfeitamente inelásticas. Então, como é que seriam as colisões perfeitamente inelásticas? É aquela que, após o choque, os corpos passam a se mover com a mesma velocidade, ou seja, eles se movem juntos, unidos, tendo a maior perda possível de energia cinética no sistema. Então, aqui eu tenho antes um carro parado, um caminhão parado, um carro em movimento, aí há a colisão e os dois eles adquirem um movimento, um arrastando o outro. Tudo bem? Como eu já falei, essa figura aqui ela explica essa colisão. E um ponto importante, na colisão perfeitamente inelástica não se perde necessariamente toda a energia cinética. Veja que o sistema ainda se move, mas a maior parte da energia ela vai ser dissipada em energia térmica e energia sonora. Bem, gente, para fechar aqui o nosso conteúdo, eu trouxe aqui um resumo para a gente ver os principais pontos da aula de hoje. O impulso é uma grandeza vetorial relacionada com a força e o tempo de atuação da mesma. Quantidade de movimento também é vetorial, que possui a mesma direção e sentido do vetor velocidade. O impulso corresponde à variação na quantidade de movimento, teorema do impulso. Durante uma colisão ou explosão, a quantidade de movimento do sistema permanece constante. A quantidade de movimento pode permanecer constante, ainda que a energia mecânica varie, né? Não esqueça que nesse caso aqui, quando se refere à energia mecânica, eu me refiro à energia cinética. Ok? Muito bem. E mais um ponto, após a colisão perfeitamente inelástica, os corpos eles saem juntos, colados, unidos. Tudo bem, pessoal? Para fixar um pouco o que nós falamos aqui de colisões, eu trouxe aqui esse exemplo para a gente resolver, tá? Vamos lá para o nosso quadro interativo. Aí eu vou trazer aquele slide para cá para a gente resolver aqui na lousa, tá bom? Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Deixa eu procurar, já está aqui já deixei pronto aqui para facilitar. Eu vou apresentar aqui todos e eu vou trazer para cá só o slide que me interessa, que seria o da questão. Vamos lá, que é esse aqui. Vamos apresentar isso aqui. Eu vou só diminuir um pouco. Pronto. Vou dar um zoom aqui, pessoal. Eu acho que dá para... Deixa eu reduzir essa figura. Pronto. Tá aqui. Dá para resolver aqui do lado. Ok? Vamos lá. Então acompanhe comigo. A figura mostra dois blocos A e B em repouso, encostados em uma mola comprimida de massa desprezível. Os blocos estão apoiados em uma superfície sem atrito, isso é importante, não tem atrito, e suas massas são 5 e 7, respectivamente. Supondo que o bloco B adquira uma velocidade de 2, qual a velocidade que do bloco A? Bem, primeiramente eu vou definir aqui uma orientação. Então vamos supor que o nosso sistema tem orientação para a direita. No caso aqui, gente, observe que o bloco B vai se mover a favor do sentido que eu escolhi e o bloco A contrário, ok? Bem, para resolver esse problema, considerando
que as forças externas ao sistema é zero, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Colisão não, depois que a mola for liberada, isso. Então, que antes igual que depois. Só que antes é zero, por quê? Porque o sistema encontra-se em repouso. Ok? E depois eu vou ter a quantidade de movimento de A mais a quantidade de movimento de B. Pronto. Então fica zero. Aí quem é o QA? MA vezes VA mais MB vezes VB. A massa de A é 5. A velocidade de A é o que eu quero saber. Mais a massa de B é 7 e a velocidade de B é 2. Então fica 0 é igual a 5 VA mais 14. Tudo bem? Bem, agora é matemática, certo? Nesse caso aqui, ó, vai ficar 5 VA menos 14. O 5 passa a dividir, então fica menos 14 dividido por 5. Portanto, a velocidade A vai ser menos 2,8 metros por segundo. Ok? Esse sinal de menos aqui que apareceu naturalmente é para mostrar que o sentido do movimento é contrário ao referencial que foi adotado. Ok? Então aí está um problema muito comum que envolve quantidade de movimento, conservação, princípio, e com esse problema aqui vocês podem resolver outros semelhantes. Tudo bem, gente? Vamos voltar para a nossa apresentação. Eu creio que chegamos ao final. Muito bem. Então, assistam a videoaula. Qualquer dúvida, revisem o vídeo e nos vemos na próxima aula. Ok? Um abraço a todos e até logo.